Bom dia a todos. Obrigado pela generosidade. Nós cumprimentamos todos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores, os irmãos desencarnados que estão sempre conosco, ajudando e aprendendo em conjunto. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. Para falarmos desse tema, nós vamos pedir a todos os presentes algo que nos é orientado na questão 909 de O Livro dos Espíritos. Um esforço muito insignificante. O conhecimento, o esclarecimento, para chegar até nós, exige esforço. Não é aqui desta tribuna que nós vamos colocar da mente de vocês o necessário para compreender o que vai ser exposto aqui. Precisamos que cada um se esforce, principalmente na parte teórica. Para chegarmos à conclusão do tema de hoje, nós vamos passar por um estudo da doutrina espírita, por um estudo da ciência psicanalítica, para então chegarmos à conclusão. Essa parte que parece ser cansativa, na verdade, é aquela que exige o nosso maior esforço. Para falarmos de a mulher e o homem na visão espírita, nós vamos na fonte primária, o Livro dos Espíritos, no capítulo Pluralidade das Existências, Sexo nos Espíritos. Questão 200, Kardec pergunta: tem sexos os espíritos? E a resposta é muito interessante: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. E aqui nós temos a primeira chave de compreensão. O sexo, na dimensão espiritual, é baseado na harmonia, concordância de sentimentos. Presume-se que não seja necessária a troca de fluidos, o contato físico, mas sim a sintonia mais elevada. O que leva também a concluir que esta condição de troca de fluidos e de contato físico seja transitória. Nós vamos avançar um pouco mais. Depois dessa primeira chave de compreensão, na questão 201, Kardec pergunta: em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher, ou vice-versa? E a resposta é bem simples: de certo, sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Kardec ainda não ficou satisfeito, foi mais em frente. Quando errante, quando no mundo espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E aí vem mais uma resposta que tem uma chave de compreensão interessante. Isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. São as provas por que haja de passar. Isso é outra chave de compreensão. Aqui na existência material, nós estamos limitados a 5 sentidos e alguns de nós a uma intuição, que seria um sexto, chamado sexto sentido. Então nós estamos muito limitados. Na dimensão espiritual, tudo se potencializa: o amor, o ódio, as paixões e o esclarecimento. E quando o esclarecimento chega, geralmente após o sofrimento,
nós temos ampliada a nossa necessidade de melhoria, de reforma íntima. É nesse momento em que nós vamos escolher uma encarnação futura, seremos guiados pela nossa necessidade evolutiva, sendo indiferente para qualquer um de nós encarnar num corpo masculino ou encarnar num corpo feminino. Isso nós vamos compreender com bastante clareza na conclusão, mas antes nós temos algumas etapas a serem vencidas. Ainda em O Livro dos Espíritos, no comentário de Kardec sobre esse capítulo, eles nos diz que os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Isso vai ser melhor compreendido mais para frente. Cumpre-lhes progredir em tudo. Isso é uma chave de compreensão também. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. Os homens têm suas provações, as mulheres também, e ambos têm as provações comuns que vencem através da união. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. O mesmo se dá com as mulheres. Até aqui nós estamos, pela expressão de vocês, concordando e compreendendo tudo. Vamos lá? Ainda em O Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Igualdade, igualdade dos direitos do homem e da mulher, nos é dito que Deus apropriou a organização de cada ser às funções que cumpre desempenhar. Logo, ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes e menos sensibilidade. À mulher, menor força física, os trabalhos leves e maior sensibilidade. Aqui entra mais uma chave de compreensão. Os sexos só existem na organização física. Na dimensão espiritual, isso seria indiferente. Os espíritos podem encarnar num e noutro sexo. Repete o que já foi dito na questão 201. E aqui é que nos dá a grande interrogação. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles e devem gozar dos mesmos direitos. Isso acontece no nosso plano material? Homens e mulheres gozam dos mesmos direitos? Ou há diferenças sociais, diferenças de tratamento? E aí se observa a prevalência do homem pela força, que em termos materiais é uma conquista, uma glória, uma prevalência. Mas se nós colocarmos a coisa sobre a ótica espiritual, nós podemos perceber que a força do homem é a maior fraqueza dele. A força, ela se converte em violência para se fazer prevalecer. E o que é a violência? Uma linguagem, uma forma de expressão que é utilizada quando as palavras, um sorriso ou um gesto não são suficientes para se fazer compreender, para se fazer obedecer. Usa-se a força contra os mais fracos. Então, a força, que seria uma forma de superioridade na dimensão material, é uma imensa fraqueza na dimensão espiritual. E para onde é que estamos indo? Para o materialismo absoluto ou para o espiritualismo? E o que vai prevalecer? A força ou a suposta fraqueza, que na verdade é a firmeza de propósitos? É o objetivo espiritual e o abandono da necessidade material. Na obra Ação e Reação, entrando especificamente no tema, ditada por André Luiz a Francisco Cândido Xavier, tem um longo parágrafo que nós resumimos aqui, que nos dá também uma noção do que estamos falando.
O sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas, ativas, do campo mental do ser. O espírito marcadamente masculino se detém por longo tempo nas experiências de homem, aquele que tem características especificamente masculinas é porque está encarnando há muitas passagens como homem. Quando o homem comete abusos, tiraniza a mulher em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza a tal ponto o inconsciente que necessita de renascimento no corpo feminino. Olha que interessante. Toda vez que eu violo uma lei natural, toda vez que eu tiranizo, eu me desorganizo psiquicamente. Olha a consequência do uso da força em desequilíbrio. Eu me desorganizo e eu preciso de um remédio terapêutico, que seria a internação em um corpo com polaridade oposta à minha, compulsoriamente, como necessidade evolutiva, para corrigir um desequilíbrio. O espírito acentuadamente feminino se demora séculos e séculos na linha evolutiva da mulher. Vai se aprimorando, vai se feminilizando até o extremo. Quando a mulher arrasta o homem à devassidão e à delinquência, e isso nós conseguimos observar facilmente no nosso meio, cria para si terrível alienação mental, a ponto de requisitar internação em um corpo masculino para se reequilibrar. Esses casos de reencarnação compulsória, eu preciso abastecer com água. Reencarnação compulsória em corpos com a polaridade invertida é muito comum. Nós conseguimos ver pela simples observação que tem uma mulher dentro de um corpo masculino, o psiquismo está invertido, ou um homem dentro de um corpo feminino. Isso não precisa de grandes esforços para observar que assim se dá. E também não precisa de muitos esforços para observarmos que ele está ali contra a vontade, que ele está ali por necessidade e não por escolha. Porque a gente segue uma tendência natural por força de inércia, e para corrigir o curso nós somos chamados a nos reequilibrar. No campo científico, nós vamos sair um pouquinho da doutrina espírita e ver o que é que a ciência avançou nesse campo. Sigmund Freud, um austríaco, ele viveu praticamente todo o século XIX, foi entre 1800 e 1900. O papel da ciência dele foi fundamental. Ele criou a psicanálise, elevando o inconsciente a um status científico. Estudou o funcionamento da mente e a conduta humana e desenvolveu técnicas para ajudar as pessoas afetadas psiquicamente. E aqui a contribuição que tem a ver com o nosso tema, desenvolveu as teorias da sexualidade. O Freud, em um país predominantemente protestante, ousou dizer que o sexo não era apenas um instrumento de reprodução, e sim também uma fonte de reequilíbrio psíquico. Ele afrontou o ensinamento religioso da época, que era prevalecente, e disse que existe a necessidade do sexo para se reequilibrar, para se harmonizar, para drenar energias que nos desequilibram.
Ele foi muito criticado por isso, e conseguimos ver também, contemporaneamente à edição de O Livro dos Espíritos, o quanto a ciência ainda estava atrasada no campo do estudo do homem e da mulher. Na verdade, só se estudava o homem. Em seguida veio Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, certo? Avançou um pouco mais na ciência, mas não tanto quanto a simplicidade de O Livro dos Espíritos. Para Carl Gustav Jung, trazem consigo na profundidade do inconsciente o homem, a sua imagem feminina, anima; a mulher, a sua imagem masculina, animus. Ele ainda colocou um quadro sinótico para nós muito interessante, tentando desvendar o funcionamento da mente e aonde estaria situado o animus e anima em cada um de nós. Para ele, nós temos um mundo exterior, nós temos a persona e o ego. Persona são as personalidades que nós temos. Nós temos chamadas máscaras sociais. Podemos ser aluno, professor, pai, filho. Cada papel que desempenhamos é uma persona que se revela no mundo exterior num estado de consciência. Nos disse ainda que nós temos o inconsciente pessoal ou self. Aqui cabe a nós esclarecer de uma forma simples, objetiva e que vocês nunca mais vão esquecer a diferença entre consciente e inconsciente. Consciente é tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos físicos. Inconsciente é o resto. Tudo o que pode ser percebido pelos 5 sentidos é o consciente. Essa caneta, oportunamente aqui colocada, nós agradecemos até a espiritualidade e aos dirigentes da casa, nos serve para exemplificar o que seria consciente e o inconsciente. A ponta desta caneta, que tem uma esferazinha de tungstênio, pode representar aqui a nossa parte consciente, o resto é a parte inconsciente. Ou seja, uma parcela ínfima do que somos nos é revelada pelos 5 sentidos. O restante é o inconsciente. O self está lá dentro. Jung nos disse ainda que nós temos no nosso mundo interior uma sombra, o animus e a anima, ou seja, num lugar bastante profundo. E nos disse ainda que existe o chamado inconsciente coletivo, que é a soma de todos os conhecimentos e sentimentos, e que aquelas coisas que não estão em nós buscamos nesse inconsciente coletivo. Em verdade, tanto Freud quanto Jung chegou ao conhecimento das chamadas vidas passadas e das reencarnações, mas provavelmente eles seriam internados se eles pregassem isso à época. Então, o Jung preferiu chamar de inconsciente coletivo, o que na verdade a fonte é nós mesmos, as milhares de encarnações anteriores e as experiências nela acumuladas. Mas a ciência avançou um pouco mais em território neutro, ponto universal do planeta, que é a Bahia, através do nosso querido Jorge Andréa. Jorge Andréa nos diz que nós temos o inconsciente puro, o espírito. Em volta desse inconsciente puro, nós temos uma camada chamada inconsciente passado, que é seguida de um inconsciente atual, que é seguida de um corpo físico ou consciente. Então, nós já temos noção clara do que é consciente e inconsciente. Essa parte externa é o que os 5 sentidos percebem.
o restante, que é o universo imenso, está toda oculta a nós ainda. É o que está a se revelar. Ele define a zona do inconsciente puro como centro da vida, ponto de partida das energias diretivas do espírito a distribuir-se por toda a estrutura do psiquismo. Ele fala que esse inconsciente puro, ou espírito, é o centro, é a nossa essência. Olha que interessante, ele fala: porta de assimilação das inesgotáveis vibrações divinas do fluido universal para os seres. É a nossa janela para Deus, é o nosso contato com o cosmos, ou seja, nós estamos em contato permanente com o cosmos através do inconsciente puro, que é inacessível por qualquer método conhecido. Esse inconsciente puro distribui as energias criativas com ordem e precisão para nutrir as camadas que lhe seguem até o corpo físico. Vamos ver agora o que é o inconsciente passado. É a camada que circunda o inconsciente puro, onde estão sedimentadas todas as experiências que o ser vivenciou. Jung chamou isso de arquétipos. Tudo aquilo que fazemos por intuição, que não nos exige grande esforço mental, são resultados de experiências acumuladas. Hoje nós ouvimos belíssimas músicas, numa belíssima voz, que fluía com naturalidade, sem grande esforço. Significa que esse espírito que estava cantando aqui hoje, tem acumulado em si muitas e muitas encarnações de experiências, cantando e se afinizando, desenvolvendo a inteligência para expressar sentimentos através de notas musicais, e o faz hoje com naturalidade. É nesse inconsciente arcaico. Tem uma obra chamada 10.000 Horas. Esse autor diz que para qualquer pessoa se destacar em qualquer área do conhecimento, é necessário no mínimo 10.000 horas de prática e estudo. Ele estudou Bill Gates, estudou, como é o nome daquele menino da Apple? Steve Jobs, estudou Beatles, certo? Então, ele diz que nós precisamos, para sedimentar no espírito, para fazermos com perfeição, de muitas e muitas horas, e ele estipulou no mínimo 10.000 horas. As experiências são absorvidas e incorporadas pela mecânica psíquica para formar os alicerces que se expressam sob a forma de aptidões. E aí nós vemos crianças de 1, 2, 3, 4 anos fazerem prodígios, que na verdade são frutos de experiências, não da existência anterior, mas das milhares de experiências acumuladas. Quanto maior se vivenciou, maior o lastro e o aprimoramento. Numa entrevista para emprego, um determinado cidadão alegou ter 25 anos de experiência. E o entrevistador perguntou: o que é que você fazia? Eu tirava esse livro daqui, colocava aqui e colocava essa caneta do lado. E depois, aí eu pegava o outro livro que estava na linha produção. E o entrevistador ao final falou: em verdade você tem 1 minuto de experiência repetido por 25 anos. Então, vivenciar é estudar, usar a inteligência e se desenvolver, e não apenas repetir indefinidamente, porque só se aprende o que se repete. O direcionamento inteligente dessas fontes vibratórias nas células orienta os processos bioquímicos com energias perfeitamente adaptadas ao estado evolutivo do ser. Ou seja, na formação do nosso corpo,
essa zona do inconsciente arcaico traz para nós apenas o necessário, aquilo que podemos suportar. Não coloca, por exemplo, uma carga de 380 volts para fazer funcionar um corpo que só comporta 110 volts. Então, daquelas experiências que nós temos acumuladas, apenas aquelas necessárias ao processo evolutivo que vamos vivenciar é que são incorporadas. O restante entra numa zona de esquecimento, para que nós não nos atrapalhemos. Em seguida, nós temos a zona do inconsciente atual ou presente. Zona de revestimento que representa funções psicológicas, mais facilmente percebida pela zona consciente por se encontrar próxima do corpo físico. Situam-se nela os conflitos do psiquismo sob a forma de neuroses que transbordam para a zona consciente. E essa zona, ela tem uma outra função. Vamos explicar, por enquanto, as anteriores. Toda vez que nos deparamos com uma situação conflituosa, ao invés de buscar no inconsciente passado o que está sedimentado para solucionar os problemas, nós vamos buscar no inconsciente atual, que é uma zona conflituosa, que é uma zona onde nada está resolvido. E aí, nós causamos todos os tipos de confusão. Se utilizássemos uma frase de um cantor famoso, não lembro o nome, eu acho até que ele é baiano, ele fala assim: no mundo não há mais lugar para quem toma decisões na vida sem pensar. É os Titãs. E fala ainda: se precisar, conte até 3. Se não acertar, conte outra vez. E conte outra vez. Roberto Carlos. Compositor é Caetano, cantor é baiano. Então é baiano mesmo. É a fonte do conhecimento. Mas vamos lá. A causa das nossas confusões são exatamente essas. Buscarmos na zona conflituosa, na zona que a experiência ainda não está sedimentada, a solução para os problemas emergentes. Essa zona também faz emergir do inconsciente passado para a zona consciente as experiências vividas e as aptidões materiais, as aptidões conquistadas nos mecanismos da vida material. Ou seja, depois de contar até 3 corretamente, nós conseguimos respirar e resolver tudo e dar continuidade à vida. Por isso que é necessário contar até 10, contar até 1000, antes de tomar qualquer atitude. Não fazer nada de cabeça quente. Eu já tive a oportunidade de escrever um belíssimo texto com raiva e depois jogá-lo na lata do lixo. Nada ali servia. Eu estava fazendo um trabalho de defesa numa causa e havia erros de português, haviam absurdos jurídicos, e eu contestei o colega que fez o trabalho e não o direito em si. Depois, quando eu li, estava tudo muito bem escrito, mas falei: o que eu estou fazendo? Eu estou transformando um trabalho técnico numa briga pessoal e estou deixando de lado o meu objetivo, que é solucionar o conflito. Eu estava criando um outro conflito com um colega. E essa experiência me deu uma grande lição: nunca escrever nada que eu não tenha coragem de falar olhando nos olhos. E isso eu uso como prática profissional. Ainda Jorge Andréa, concluindo o que se fala aqui, ele diz que no psiquismo de profundidade do homem e da mulher, inconsciente puro, as forças sexuais existem com dupla potencialidade.
À medida que essas forças se aproximam da zona consciente, tendem a polarizar-se para se expressarem sobre a forma feminina, masculina, em sintonia com a necessidade evolutiva, aquilo que falamos lá atrás, em O Livro dos Espíritos, dentro de infinitas faixas de oscilação. Daqui nós vamos tirar duas observações importantes. A primeira, na questão 115 de O Livro dos Espíritos, nos é dito que nós somos criados simples e ignorantes. Mas como assim simples e ignorantes, se nós temos uma janela para o cosmos, se nós temos tudo dentro de nós, se nós temos essas potencialidades? Simples e ignorantes aí é tudo, uma criança. É mais. Precisamos mergulhar no conceito de simplicidade. O que é simples? Descomplicado. Para se fazer algo simples, é necessário ter todo o conhecimento para desmistificar, descomplicar e fazer aquilo da forma ótima. Então, o simples é aquilo que tem tudo dentro de si e consegue se expressar de forma descomplicada. Nós somos assim. E ignorantes de quê? Ignorantes de si mesmo. Porque nós estamos no corpo físico ignorando tudo o que tem até o inconsciente puro. Então, as experiências evolutivas, o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo que nos foi legado, é que nos vai desvendar quem na realidade somos. Só com esse esforço chamado de muito insignificante pela espiritualidade é que nós vamos nos conhecer. Para isso nós precisamos conviver com serenidade e equilíbrio com a existência de um mundo material e um mundo espiritual e nos equilibrarmos dentro deles. Entra aqui uma coisa fundamental. Dentro de infinitas faixas de oscilação. Nós vamos entrar no assunto agora, brevemente, abrir um parêntese. É um assunto que cada um, ou por vaidade pessoal, ou por achismo, ou não sei pelo que, acha que tem que dar uma opinião, que são as infinitas faixas de oscilação entre o feminino e o masculino. Então nós trouxemos aqui algo dentro da revelação divina que pode dar uma resposta segura, um caminho seguro para isso. Na obra Sinal Verde, ditada por André Luiz a Chico Xavier, nos é dito que ninguém na Terra, em sã consciência, pode traçar a fronteira entre a normalidade e a anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Ninguém. E ainda, os pregadores da moral rigorista, em assuntos de amor, geralmente caem nas situações que condenam. Uma reflexão muito profunda essa do André Luiz. O sociólogo Frei Beto foi mais fundo e mais simples quando ele nos disse: o fundamento das relações humanas é o amor. Onde há amor, há Deus. Logo, onde não há amor, Deus ainda está a caminho. E por último, mais duas frases. Qualquer interpretação das revelações divinas que exclua pessoas é contrária à lei do amor. E fechando, todas as criaturas, todas, são credoras do nosso maior respeito. Então, essas infinitas faixas de oscilação, nós podemos ou não passar por ela na nossa trajetória evolutiva, mas as questões relativas à sexualidade são íntimas, pessoais, fazem parte da evolução individual.
não é da nossa conta, é a vida dos outros, e como André Luiz diz com perfeição, a expressão diz dos outros. Portanto, nós não precisamos dar opinião sobre isso, nem seguir a opinião de A, B ou C. Nós temos na doutrina espírita, no Evangelho e em toda a revelação divina, orientação segura para seguir o objetivo principal da nossa existência, que é reforma íntima e não reforma alheia. Fomos claros? Vamos voltar ao nosso tema. Ainda, o Jorge Andréa nos traz um quadro sinótico, onde ele mostra para nós aqui, vamos abrir todo, um potencial masculino, que ele chama de campo Y, tarjado em azul, um potencial feminino, tarjado em rosa, chamado campo X, que permeia o inconsciente atual, o inconsciente passado, mas não divide o inconsciente puro, onde não há a sexualidade, e sim só as potencialidades. E uma zona central, que lá em cima, enquanto no potencial feminino nós temos uma pequena tarja azul e uma tarja predominantemente rosa, e ao contrário no potencial masculino, elas são equilibradas na zona central. Nós temos as duas potencialidades ligadas ao inconsciente puro. Quando nos afastamos desse centro, nós nos polarizamos para um lado ou para o outro, e à medida que nós vamos nos conhecendo, saindo do inconsciente atual e chegando no inconsciente puro, essas questões de campo Y, campo X, potencial masculino ou potencial feminino, passam a ser irrelevantes. A partir de tudo que foi dito agora, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Traçando alguns exemplos pinçados de características femininas e masculinas, nós temos a síntese como uma característica masculina e a análise feminina. A objetividade masculina, subjetividade feminina. Frieza masculina, sensibilidade feminina. Dedução masculina, intuição feminina. Severidade masculina, delicadeza feminina. Atração masculina e paixão feminina. É claro que o conceito de homem e mulher, depois de milhares e milhares de reencarnação, ficou assim um pouco confuso, porque o extremo da feminilidade e o extremo da masculinidade são os pontos mais próximos da animalidade que nós podemos traçar. E aí nós vamos chegar naquela zona central que o Jorge Andréa nos traçou, que são as características de um espírito evoluído. Entre a síntese e a análise temos a sabedoria. Entre a objetividade e a subjetividade, nós temos o equilíbrio. Entre a frieza e a sensibilidade, nós temos a ternura. Entre a dedução e a intuição, nós temos a lucidez. Entre a severidade e a justiça, nós temos a delicadeza. Temos a justiça, desculpem. Entre a atração e a paixão, nós temos o amor. Então, nós precisamos, para evoluir, acumular em nosso espírito as características femininas, que só se experienciam, masculinas, que se experienciam num corpo masculino. Precisamos dessas que se experienciam num corpo feminino. E depois, nós não necessitaremos mais da chamada troca de polaridade para evoluir. Nós teríamos vencido essa etapa. Depois de todo esse esclarecimento, nós vamos entrar naquele ponto delicado em que Jesus diz: não julgueis. Esse não julgueis, ele tem que calar muito forte, porque o julgamento, ele é muito perigoso.
que, aliás, nós nem julgamos, nós fazemos igual ao guarda de trânsito, nós já condenamos. Já temos o livrinho de sentença ali, e para essa falta tem essa penalidade. Qual o efeito disso? Toda vez que julgamos a conduta de alguém, nós estamos dizendo que para esta falta aqui é aplicada esta pena. E como o nosso consciente ele é cego em relação ao inconsciente, nós não nos conhecemos o suficiente para julgar e nos pegamos cometendo aquelas faltas que punimos, censuramos, julgamos nos outros. E a consciência nos obriga a aplicar a mesma pena a si. Como nós não conseguimos, o que acontece conosco? Nós nos desequilibramos psiquicamente. Nós nos apequenamos quando julgamos o outro. Evitemos o julgamento. Existem milhares de formas de expressão dentro da lei do amor que nos permitem interagir com o outro sem julgar. Ninguém precisa do nosso pé para tropeçar. Feito esse esclarecimento, nós vamos entrar agora numa síntese feita por um poeta baiano de tudo o que foi dito aqui, em uma música que foi muito mal lida, mas que agora nós vamos interpretá-la para vocês. Vamos atentar para a letra e depois nós esclarecemos. Vive a ilusão de que ser homem basta, que o mundo masculino tudo iraria. E eu quisesse ter que nada, minha porção mulher, que até então se resguardar, é a porção melhor que trago em mim agora. Faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera. Mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher. Com licença, Gilberto Gil, com licença vocês. Vamos voltar ao nosso trabalho? Essa música foi concebida por Gilberto Gil uma noite que ele resolveu, ele estava indo para o Canadá participar de um projeto e ele pernoitou no Rio de Janeiro na casa do Caetano Veloso. E quando ele chegou, o Caetano estava assistindo o filme Super-Homem junto com a família e fazendo aqueles comentários inteligentes que ele sempre faz. E o Gilberto Gil falou que não conseguiu dormir. Ele capturou numa cena em que a namorada do Super-Homem é soterrada dentro de um carro por pedras e morre ali naquele momento. E o Super-Homem chega tarde. Quando ele chega, ele se desespera. E aí nós vamos imaginar o Super-Homem desesperado. A expressão máxima de
toda a força e de todo o poder material que possa existir, acima de todos os seres humanos, desesperado porque aquela que ele amava havia morrido. E ele faz um esforço, como se fosse possível pelas leis da física, girando em sentido contrário ao movimento de rotação da Terra, para fazer voltar no tempo e chegar ao ponto de salvá-la. E faz isso no filme. Significa que todas as potencialidades de uma polaridade nos leva ao nada, ao desespero, à loucura, à solidão. E foi isso exatamente que ele sentiu naquele momento. Por que é que isso acontece conosco? O que é que nos atrai para o outro? É aquilo que nos falta. Nós buscamos no outro aquilo que nos completa. E qual a origem dos conflitos? É quando nós encontramos no outro aquilo que nós já temos. O conflito nasce daí porque aquilo que nós temos em si, já aperfeiçoado pela nossa cognição primária, e encontramos de uma forma diferente no outro, ou quando o outro está nos dizendo aquilo que nós já sabemos, nós nos irritamos profundamente. É nesse momento que temos que utilizar a arma poderosa do silêncio para convivermos em harmonia. Então, resumindo, buscamos no outro aquilo que nos falta, rejeitamos no outro aquilo que já temos, e quando tivermos todo o equilíbrio, todas as características de espírito evoluído, nós não teremos mais necessidade dessas uniões físicas e dessas provações que passamos aqui nesse planeta. Ou seja, dias melhores virão. Nós já estamos vivendo num momento maravilhoso. Reflitamos sobre tudo que foi dito aqui, reflitamos como estamos tratando o próximo, evitemos o julgamento, nos harmonizemos com aqueles que escolhemos para a convivência e sigamos todos em paz. Muito obrigado por me ouvirem.